eu quero trabalhar em casa para ficar mais com a minha criança, mas a minha criança tem entre 0 e 3 anos. Né? Entre 0 e 3 anos, ela não tem a menor condição de desenvolvimento neurológico de entender que a mamãe está em casa, mas não está disponível. Tem, mas acabou, entendeu? Então, assim, como assim tá, mas não tá? Como assim tá, mas não tá disponível? Como assim? Não dá conta. Então, se você ficar todos os dias da sua vida, 8 ou mais horas por dia, porque quem trabalha em casa geralmente trabalha mais do que 8 horas por dia. Eu trabalho em casa há muitos anos, então posso falar da minha própria experiência, né? A gente quer, às vezes, trabalhar menos, é ilusão também isso aí, né? Às vezes a gente consegue, tem que ter disciplina também, mas com criança, né? É um desafio. E aí a gente fica ali às 8 horas querendo se dividir entre ser pai, ser mãe e ser profissional. Né? Sem contar as mensagens que você vai passando, sem imaginar que está passando, para a criança nessa divisão. Eu não sou prioridade, eu não sou tão importante assim, minha mãe gosta mais do trabalho que de mim. É legal ficar o tempo inteiro com a cara colada na tela, porque daí a gente está ficando. Né? Então eu estou falando para a criança que isso é ok, que isso é aceitável, que isso é interessante para a vida. Enfim, um monte de mensagens que eu nem faço ideia que eu estou passando e que a minha criança está absorvendo e criando conjuntos de crenças, valores, identidade, autoestima, a partir daquilo ali que eu não estou nem consciente que está rolando. A gente já tem estudos das neurociências aí dos primeiros 6 anos de vida da criança, que o que você coloca ali realmente vai florescer com muito mais potência no resto da vida. E o que não coloca ali é um pouco mais difícil de colocar depois. Né? O que nós estamos falando? Estamos falando de conteúdo, estamos falando de inteligência emocional, estamos falando de habilidades, né? Esportes, por exemplo, estamos falando de idiomas, por exemplo. Então, são muitas questões. Estamos falando de autorregulação, de saber lidar com as emoções, de saber compartilhar emoções, sensações, sentimentos, desafios, problemas. Se você começa ali, é um caminho que você já vai construindo, inclusive de rede neural, para isso. Né? Se você não começa ali, pode ficar complicado depois. Então, se eu sei disso, eu falo, caraca, tem mais coisa do que eu não imaginava nesse processo aí. E aí eu começo a tomar decisões mais conscientes. Isa, você está falando isso porque você, né, agora trabalha com isso e tal. Beleza, não é isso que eu estou falando, né? Para todo mundo virar um especialista. Mas pelo menos consumir, enquanto a sua criança é criança, algum conteúdo relevante sobre isso, seja em formato de livro. Hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem redes sociais, hoje a gente tem... Selecione seus curadores e siga alguma coisa sobre criança também. Eu pela experiência que tenho como profissional, mãe, e com as pessoas que eu acompanho, com a galera que eu atendo, né, e que está junto, eu acho que quando a gente consegue se dividir, por exemplo, 4 horas que essa criança está, ou com outro adulto que é sua rede de apoio, ou numa escola, numa creche, e essas 4 horas você trabalha muito focado, às vezes você vai conseguir render mais do que se dividindo por 8 horas. E se dividindo por 8 horas, você vai chegar no fim do dia, talvez não vai se sentir nem boa mãe, nem boa profissional. E é muito frustrante. É um lugar muito ruim que eu já estive.